importante falar certas coisas que foram esquecidas durante essas nossas conversas, tantas cortinas de fumaças que nós tivemos aí durante a pandemia. Ficou nas entrelinhas mensagens subliminares que ninguém está levando em consideração. Ou seja, a primeira coisa foi que a OMS, eu não sei se vocês se lembram, ela mudou a definição de pandemia dela, tá? Então, ela mudou para se tornar uma epidemia mundial de uma doença, ou seja, não era mais uma pandemia, mas sim uma epidemia mundial de uma doença. Qual doença? Qualquer doença que eles acreditam e que eles classifiquem que seja grave. Ou seja, eles vão ter o controle de classificação da doença. Ou seja, pode ser um vírus, pode ser câncer, pode ser, agora está se falando muito em doenças cardíacas. Eu não sei se vocês perceberam. Todas as matérias estão se falando sobre doenças cardíacas. Ou seja, tudo isso já faz parte dessas entrelinhas que foram mudadas dentro das diretrizes, desses documentos oficiais da OMS, para se determinar o que vai ser ou não uma pandemia à visão deles. Ou seja, uma pandemia para a gente era uma coisa extremamente grave, era uma doença extremamente letal que matava realmente muita gente. Essa epidemia que nós estamos vivendo com o Covid-19, né, que é a doença causada pelo SARS-CoV-2, ela não atingiu os limites de uma pandemia, ela não poderia ser chamada de pandemia, né? Então, a OMS teve que mudar essa definição para que não ocorresse dúvidas, né? Para que isso fosse um subterfúgio ali para eles poderem usar como ferramenta, como instrumento, para eles definirem o que é ou não uma pandemia, ok? Isso é importante dizer. Agora, outra coisa importante é que o diretor, o Tedros Adhanom, ele falou desde o início que a sua prioridade máxima dentro da OMS, isso ele foi muito claro desde o início, quando ele assumiu o cargo, é que ele queria empurrar, de qualquer forma, o mundo para uma cobertura universal de saúde, tá? Então, assim, o Great Reset, junto com o Build Back Better, né, que vocês, não sei se vocês estão percebendo, que todos os governantes mundiais, desde Macron até Joe Biden, a gente vai lá para o Canadá, enfim, para o Justin Trudeau, para o Boris Johnson, todos esses governantes que fazem parte desse grupo de globalistas que são aí organizados com o Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab, todos eles falam desse slogan, que é o Build Back Better, que, na verdade, o primeiro que começou a falar sobre isso foi os Clintons, né? Que foi o Bill Clinton, que ele começou a falar sobre isso. E antes disso já tinha o New World Order, né, que era a nova ordem mundial, enfim. Depois eles foram atualizando esses slogans. E a gente pode observar que esses slogans, como Build Back Better, está sendo muito falado e para eles tirarem o foco do Great Reset, porque já se queimou muito o Great Reset. Eles falam, não, já falou demais isso, vamos agora, né, colocar as atenções sobre o Build Back Better. Tanto é que quando Biden assume a administração fantoche nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele fala no discurso dele, da América, que ele fala, nós vamos construir uma Build Back Better de novo, né? Vamos investir no Build Back Better. Só que para você construir algo novo, você precisa destruir o velho, né? Então, e esse processo de destruição do velho, que esses grupos de globalistas estão fazendo, e que foi acelerada a agenda a partir do momento que a pandemia, que na verdade uma epidemia decretada, pandemia por eles aconteceu, começou a acelerar essa agenda de uma forma muito, muito acelerada, né? Então, na verdade, quando a gente fala sobre esse tratado de pandemia da OMS, que vai ser votado agora entre o dia 22 e 28 de maio, na verdade, minha gente, eu sinto muito dizer, mas infelizmente isso já está tudo acordado, esses acordos já foram feitos, então eles vão transformar esses acordos em oficial, né? Porque na verdade eles já vêm atuando dessa forma. E dentro desses acordos, esse tratado de pandemia, tem ali dentro dessa agenda também
aí o sistema de meio ambiente, né, sobre os vírus, enfim, vocês perceberam agora que o Bill Gates está falando muito sobre os germes, né, que ele montou um grupo para estudar germes, né, para que ele fala sobre isso. Isso tudo faz parte do novo processo, porque agora vocês estão observando o que está acontecendo na China. A China é uma peça fundamental. A guerra está tapando um pouco o sol com a peneira em relação ao que está acontecendo na China. É muito grave o que está acontecendo lá, e isso é, na verdade, um sinal do que vai vir para cá, porque eles fazem, é tudo linguagens subliminares, né? Eles fazem com que as pessoas se acostumem com aquilo, que as pessoas gerem um medo, gerem um terror, gerem um pavor, que as pessoas, elas não estão mais preocupadas em salvar as almas, elas estão preocupadas em salvar seus corpos, entende? Então é um processo muito dificultoso, porque mais ignorante, mais falta de informação, e quando a gente volta ali para o nosso querido Alexandre de Moraes, que ele fala que realmente a internet deu voz aos imbecis, infelizmente, nesse ponto, não deu voz aos imbecis. Eu acho que nós escutamos a vida inteira os imbecis, e isso é o problema. Esse é o problema maior de todos, porque nós escutamos os imbecis que estão aí nos cargos mais altos da nossa sociedade e que transformaram a sociedade em pessoas completamente em seres acéfalos que não têm acesso à informação. E eles querem continuar dessa forma, fazendo com que quem perca isso, quem perca o modo de evoluir o ser humano, o pensamento, enfim, somos nós mesmos. E aí nós sacrificamos o quê? Nós sacrificamos o nosso futuro.